O Via Justiça de hoje fala sobre o funcionamento do CIA-BH neste momento de pandemia. O CIA é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional. Nossos convidados, a juíza coordenadora do CIA, Risa Aparecida Neri, e o juiz Afrânio Nardi. Uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Risa, como que o CIA está funcionando nesta fase de isolamento social? O CIA está funcionando normalmente. Nós temos expedientes todos os dias da semana, de segunda a segunda. E por que ele está funcionando normalmente? Por que o atendimento ao adolescente tem que ser presencial, doutora Afrânio? O atendimento presencial ele é inafastável por conta da matéria que a gente lida. A gente lida com o acompanhamento dos adolescentes que, de alguma forma, se envolvem na prática infracional. Então, esse olhar, essa necessidade de estar diante do adolescente, de entrevistá-lo, de alguma forma acompanhá-lo e conversar com a família, não tem como ser feita à distância, né? E do ponto de vista da execução, a execução também ela exige que a gente, de alguma forma, acompanhe não só os processos, mas também acompanhe as unidades socioeducativas com uma presença constante através de visitas, através de entrevistas, através de ações de fiscalização. Então, o nosso atendimento no CIA, como bem disse a doutora Risa, ele continua normalmente como antes da pandemia. É claro que adotado todo um protocolo, né, de cuidados para prevenir qualquer tipo de contágio em função dessa situação de contingência decorrente do novo coronavírus. Doutora Risa, eu gostaria que a senhora explicasse melhor essa questão. O adolescente vai presencialmente, mas aí entra a videoconferência. Como que isso é feito? Sim, a primeira audiência é a audiência preliminar. O adolescente é apreendido, vai direto para o CIA, né? Tem todo o protocolo, nós estamos seguindo rigorosamente as normas determinadas pelo Ministério da Saúde e ser ouvido e liberado para os familiares, se for o caso, ou encaminhado a um centro socioeducativo. Se ele é encaminhado ao centro provisório, nós temos 2 centros provisórios masculinos em Belo Horizonte, ele é ouvido na próxima audiência, apresentação, ele é ouvido diretamente do centro socioeducativo. Não é necessário ele ir até o CIA. Então, tem toda a estrutura lá nos centros, através de videoconferência, nós fizemos audiência com o adolescente. Quer dizer, doutora Afrânio, que o adolescente ele vai só na audiência de apresentação, é isso? Preliminar. O fluxo do CIA é um fluxo contínuo. Todo adolescente que é apreendido, ele é encaminhado para a nossa unidade, que é uma unidade integrada, e uma vez que há determinação do delegado de apresentação imediata, ele vai ser apresentado naquele mesmo dia ao juiz que está atuando nas dependências do CIA. E, então, durante esse período de pandemia, todos os dias nós temos um juiz que atua no CIA. E ele vai fazer esse atendimento dos adolescentes que são encaminhados na audiência preliminar de forma presencial. Esse atendimento presencial ele é importante por quê? Porque ali o adolescente ele vai ser, no momento da audiência preliminar, ele vai ser esclarecido de todas as fases eventuais de um processo que vai ser aberto naquele momento, né, com a representação do Ministério Público. Então, ali abre-se algumas alternativas e o juiz ele vai, na presença do adolescente e sua família, né, adotar a decisão mais cabível. Pode ser conceder a ele a oportunidade de responder o processo em liberdade, como a doutora Risa falou. Pode ser a aplicação imediata de uma medida em meio aberto com a responsabilização do adolescente. Essa responsabilização é que exige muito essa entrevista e essa aplicação da medida numa decisão que tem que ser feita diante do adolescente.
Se por acaso o adolescente for cautelado, ele também vai ser esclarecido disso na audiência preliminar de forma presencial. A partir dali, ele sendo acautelado, ou seja, sendo encaminhado a um centro para cumprir a medida de internação provisória, aí o processo terá seguimento também com audiências que são presididas por juízes das dependências do CIA, mas o adolescente, aí, por uma medida de evitar, né, riscos de contágio dentro da unidade, o adolescente acompanha essas audiências por videoconferência. Agora, doutora Reza, só para continuando entendendo a questão do CIA, fica um juiz de plantão, os outros ficam em casa? Seria isso? E os promotores, defensores? Os juízes ficam um de plantão, né? Os outros ficam em casa, trabalhando remotamente, e os promotores e defensores públicos também em casa. Eles não comparecem ao CIA. A não ser nas audiências de execução, junto com o doutor Afrânio, tem o promotor acompanhando. Mas, normalmente, nesse plantão, o promotor e o defensor público ficam em casa. Trabalhamos também remotamente, através do sistema Cisco, né, do TJ. Mas, doutor Afrânio, no caso do adolescente, ele não teria que ter um contato pessoal com o defensor, conversar antes de ir para a audiência? Como que é isso? Sim, nós garantimos nas dependências do CIA a entrevista reservada com o defensor. Né? Essa entrevista reservada ela é feita numa sala de audiência, que foi todas as salas de audiência do CIA, graças ao trabalho e o empenho da doutora Risa, elas foram devidamente adaptadas para a realização de uma audiência que ela vamos dizer assim, semipresencial. Né? Alguns atores estão presentes no CIA, outros estão acompanhando remotamente. No caso, né, está presente no CIA o juiz, a equipe, existe uma equipe que trabalha junto, de comissários, servidores, né? E os defensores e os promotores estão à distância. No momento da apresentação, esse adolescente está no CIA, no momento em que ele seria análogo ao interrogatório, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, o adolescente está presente no CIA e ele, então, é encaminhado junto com o seu familiar para uma dessas salas que foi adaptada e ali, né, de forma absolutamente reservada, sem a presença de qualquer outra pessoa na sala e sem que qualquer outra pessoa possa interferir no ato, porque o juiz que está presente, ele vai desligar os links dos outros atores, ele vai, então, criar um ambiente de interação exclusiva entre o defensor, que está à distância, e o adolescente que está no CIA. E ali ele tem entrevista reservada antes da realização da audiência de apresentação, que seria a segunda audiência no fluxo do CIA. Né? Nós temos a audiência preliminar e depois a audiência de apresentação. Doutora Risa, a questão, quem que acompanha o adolescente? Quantas pessoas podem da família acompanhar o adolescente? Antes da pandemia, pai, mãe, avós, vários familiares acompanhavam o adolescente. Devido à pandemia, para medidas de segurança, nós estamos permitindo que uma pessoa da família, ou o pai, ou a mãe, ou algum representante legal, acompanhe o adolescente. Agora, doutor Afrânio, a convivência familiar, como que está acontecendo nesse momento, nas unidades de internação? As unidades de internação adotaram um protocolo único de prevenção que não exclui as visitas familiares. Isso é muito importante porque isso é um modelo que foi adotado em Minas Gerais, né, com muita responsabilidade. Desde o início desse período de contingência, né, nós estabelecemos uma boa interlocução com a SUASE e participamos, inclusive, da elaboração desse protocolo, e esse protocolo ele garante a convivência familiar. Então, houve restrições, evidentemente, às visitas, mas não houve proibição de visitas. E, em função das restrições estabelecidas, foram intensificadas as ações de videoconferência, videochamada, né, de tal maneira que esses adolescentes continuam mantendo contato com suas famílias, mesmo quando estão privados de liberdade. Doutora Risa, nesse momento, o acompanhamento, a fiscalização foram intensificadas por parte do Judiciário? Sim.
Nós temos fiscalização, até a doutora Fran que cuida dessa parte, fiscalização nos centros socioeducativos, ele mesmo comparece pessoalmente para ver a situação dos adolescentes, o problema do Covid, se tem algum adolescente com problemas, aí imediatamente é encaminhado ao serviço médico. Então, todo o protocolo está sendo feito de acordo com as normas de segurança. Mas não houve registro de Covid até o momento não, né, doutora Fran? Não. Bom, nas unidades de Belo Horizonte, nós tivemos alguns casos suspeitos, né? E aí foi adotado o protocolo de isolamento, mas até o presente, nas unidades de Belo Horizonte, nós não tivemos nenhum caso de Covid confirmado. Isso tem a ver com todo esse protocolo e todo esse cuidado, né? E a gente continua, né? A equipe continua visitando as unidades, entrevistando cada um dos adolescentes, conversando com as equipes técnicas que fazem o acompanhamento e fiscalizando, entre outras questões, outras atividades da rotina da unidade, aquelas que são próprias do protocolo de prevenção, né? Então, em função de todo esse esforço, nós acreditamos que nós estamos conseguindo passar por esse período de contingência sem nenhum caso confirmado de Covid em Belo Horizonte. E o quadro geral do estado de Minas Gerais não é muito diferente, né? Nós tivemos recentemente um caso isolado, mas aí foi acionado o segundo protocolo, né, exatamente para a proteção de todos os adolescentes. É uma unidade socioeducativa de outra comarca, e estamos acompanhando de tal maneira a evitar que haja outras situações como essa. Doutora Fran, doutora Risa, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Via Justiça de hoje falando sobre o funcionamento do CIA-BH, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Participando do programa, a coordenadora do CIA, a juíza Risa Aparecida Neri, e o juiz Afrânio Nardi. Pergunto para a senhora, doutora Risa, houve um aumento de atos infracionais nesse período de pandemia por adolescentes? Sim, o doutor Afrânio está mais até apto, porque ele está acompanhando de perto, né, essas apreensões, mas parece que houve um aumento, não é, Afrânio? Doutora Afrânio? Na verdade, a gente percebe um ligeiro aumento do envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas e uma diminuição do envolvimento de adolescentes na prática de atos com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Então, nós tivemos dois movimentos distintos, né? Ainda é cedo para a gente falar em causas e seria, né, assim, um pouco assodado apontar por que razões isso aconteceu, mas a gente se preocupa muito com a circunstância de que nesse período de pandemia, de contingência da pandemia, vários programas, várias iniciativas de apoio socioassistencial, elas foram reduzidas. E isso uma das hipóteses é que isso possa ter, de alguma forma, levado a um maior aliciamento de adolescentes pelo tráfico de drogas, né? Mas a gente vem fazendo um acompanhamento. Uma das iniciativas muito importantes dentro do CIA é que a gente manteve o processo de responsabilização desses adolescentes, o que significa a aplicação das medidas socioeducativas, seja em meio fechado, seja em meio aberto. E no caso específico das medidas em meio aberto, a gente vem conseguindo vincular esses adolescentes, principalmente os adolescentes que se envolveram com o tráfico de drogas, né, no acompanhamento específico por técnicos do município de Belo Horizonte. E esse acompanhamento, ele é um acompanhamento, pelo que a gente tem observado, né, já são mais de 100 dias de contingência, o que a gente tem observado é que tem sido um acompanhamento efetivo e tem colaborado na prevenção da chamada reentrada, ou seja, o adolescente voltar se envolvendo novamente na prática desse tipo de ato.
Nesse momento, está acontecendo, doutora Risa, o acautelamento, chamado acautelamento provisório, ou o adolescente pode ser, vamos dizer, acautelado em sua casa? Sim, acontece os dois, né? Das duas formas. De acordo com a infração que é cometida, ele pode ser liberado para responder o processo em liberdade, como o doutor Afrânio disse. Então, fica acautelado em casa. E se for uma infração mais grave, se já é segunda, terceira vez que o adolescente comparece ao CIA, então ele é encaminhado para o centro provisório, um dos dois centros provisórios, masculino ou o outro feminino. Nós temos 3 centros provisórios em Belo Horizonte, um feminino e 2 masculinos. E aí eles aguardam o julgamento a sentença até 45 dias. Então, no caso, a sentença está ocorrendo, doutora Afrânio, as sentenças estão ocorrendo dentro desse prazo? Todas dentro do prazo. Na verdade, com as providências que foram adotadas, com um trabalho muito grande da equipe, com as condições de trabalho que a doutora Risa conseguiu estabelecer no CIA, nós temos conseguido, inclusive, reduzir esse prazo, né? A instrução hoje, eu diria que, em média, nós estamos conseguindo encerrar a instrução de um procedimento de apuração da prática de ato profissional por volta de 20 dias, em média, né? É claro que alguns processos, às vezes, para o seu efetivo julgamento depende de algum laudo da perícia técnica, mas mesmo assim a gente tem conseguido encerrar esses processos com uma média aí de 30 dias. O prazo máximo de acautelamento é 45 dias, e então a gente tem conseguido essa redução sem assodamento, com toda a garantia do devido processo legal, da ampla defesa desses adolescentes, e isso permite que haja uma decisão judicial de responsabilização, se for o caso, séria. E isso também contribui, essa celeridade contribui para a gente evitar que haja um aumento, né, demasiado do número de adolescentes aguardando no centro de internação provisória. Então, a gente tem conseguido manter o centro de internação provisória com um número de adolescentes até abaixo da capacidade operacional desses centros, mas num número que é condizente com a situação atual de contingência da pandemia. Doutora Risa, pelo que a senhora falou, a doutora Afrânio falou, foram simplificadas as operações no CIA, mas tudo transcorrendo como planejado, né? Como deve ser de acordo com a recomendação legal, não é isso? Sim, isso mesmo. O senhor tem estatísticas, doutora Afrânio, dessa movimentação no CIA nesse período de pandemia? Números de menores? Nós continuamos mantendo hoje aproximadamente 500 adolescentes em acompanhamento no meio fechado, internação definitiva e semi-liberdade. Nas unidades semi-liberdade, parte desses adolescentes estão sendo acompanhados no chamado regime diferenciado de acompanhamento à distância. Eles estão em casa, mas são acompanhados pela unidade, e parte continuam na unidade. No centro de internação, os adolescentes continuam sendo acompanhados e a gente continua mantendo a rotina de atividades pedagógicas e de desenvolvimento dos programas de atendimento socioeducativo normalmente. Já realizamos mais de 500 audiências em processos, para instrução de processos de adolescentes acautelados durante esse período, né? E finalizando esses processos nessa média aí entre 20 e 30 dias. Doutora Risa, o que a senhora diz? Desculpe. Só para completar, e também continuamos aplicando as medidas em meio aberto, através da remissão suspensiva, com responsabilização imediata, né? A gente vem atendendo aí, digamos aí, uma média de 10 adolescentes dia, e desses 10 adolescentes, eu diria que numa média assim, diária, acontece 1 a 2 acautelamentos e em torno de 6 a 7 responsabilizações, né? O que é muito importante, porque a gente vem mantendo a vinculação desses adolescentes com os programas socioeducativos e evitando que eles venham a reincidir na prática infração.
Doutora Risa, o que dizer sobre o uso da plataforma virtual por juízes, promotores, defensores? Isso veio para ficar? Eu acredito que sim. No início, nós tivemos algumas dificuldades, mas com o apoio do Tribunal de Justiça, que instalou todos os instrumentos necessários em todas as salas de audiências, com o apoio da SUASE, o Estado também providenciou nos centros socioeducativos. Então, está sendo assim, uma ferramenta ágil, né, e que facilita o contato das pessoas. Conseguimos resolver tudo em tempo assim, recorde, né, e evita o comparecimento das pessoas, a aglomeração de pessoas, né, evita as pessoas se deslocar os agentes socioeducativos, deslocar com os adolescentes para o CIA. Então, tudo isso é economia de tempo, né, e dinheiro. Eu acho que veio para ficar, viu, Carlos? Eu tenho esperança. E o senhor, doutora Afrânio, o que o senhor comenta sobre isso? Eu acho que é importante ressaltar que no CIA nós conseguimos uma metodologia que respeita o atendimento presencial, mas que faz bom uso da tecnologia no sentido da contingência da pandemia. Então, assim, nós não abrimos mão do atendimento pelo juiz ser feito de forma presencial, com a possibilidade de entender as circunstâncias que faz com que aquele adolescente seja apresentado ali, as circunstâncias desse envolvimento na prática infracional, as condições sociofamiliares, porque a gente consegue também realizar a entrevista com as famílias, né? Conseguimos ter o apoio e suporte técnico para realizar isso. Então, nós conseguimos atender à resolução do CNJ, que determina que esse atendimento ele deve ser necessariamente presencial, mas, no que diz respeito à instrução do processo, nós conseguimos fazer um bom uso da tecnologia, né, para que a gente possa dar sequência ao trabalho no CIA. Então, a gente consegue conjugar os dois modelos, né? O atendimento presencial necessário ao adolescente com o acompanhamento virtual da instrução do processo, e assim conseguimos seguir. A senhora acha, doutora Risa, que a tecnologia substitui bem o contato pessoal? Não, substituir totalmente não, né? Mas é uma ferramenta, sim, interessante, né? Para o nosso meio. Doutora Afrânio, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria das considerações finais do senhor, inclusive colocando aquilo que, porventura, possa não ter perguntado, que seria importante colocar. Eu acho que, como considerações finais, eu gostaria de deixar claro para as pessoas que estão assistindo o programa que o trabalho do CIA é um trabalho de equipe, né? Um trabalho que foi muito bem construído pela doutora Risa, no sentido de a gente ter essa possibilidade de continuar, dar sequência ao trabalho de integração, que é uma unidade integrada, né? De interação com os diversos atores e, principalmente, de ter um atendimento socioeducativo de excelente qualidade, de boa qualidade, de acompanhamento dos adolescentes, de acompanhamento dessa nossa juventude, de tal maneira que, nesse momento de crise, né, esses adolescentes não venham a serem cooptados e se envolvam de uma forma mais intensa com a prática infracional. A senhora agora, doutora Risa, considerações finais. Eu gostaria de falar sobre o nosso relatório anual. É um relatório que o CIA, desde 2011, publica anualmente um relatório das suas atividades. Esse ano, excepcionalmente, não podemos fazer presencial, porque todo ano é feito através de uma coletiva para informar a população, toda a sociedade, os gestores públicos, o que ocorreu durante o ano no CIA. Então, nós vamos publicar este relatório, acredito, dentro de 10 dias, no site do TJ. É de suma importância esse relatório para aplicação de políticas públicas de prevenção. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza coordenadora do CIA-BH, Risa Aparecida Neri, e com o juiz Afrânio Nardi. Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis,
a Associação dos Magistrados Mineiros. E até o nosso próximo programa.